Muito bem, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é vídeo de devlog, mas eu vou te dar várias dicas de como você pode começar a programar seus aplicativos para Android, para iOS, tá? No caso, hoje aqui eu fiz um experimento que eu nunca tinha feito antes, que é usando linguagem realmente nativa para desenvolver para iOS. Mas nesse devlog /aula vocês vão pegar muitas sacadas legais que eu nunca trouxe aqui no canal. Então já se inscreve, deixa o like, sem mais delongas, vamos ver o que eu fiz aqui, o que eu aprontei usando o Apple Watch. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, eu já estou aqui com o Xcode aberto, tá? Eu vou explicar o que eu fiz e qual foi o maior desafio. Primeiro que a ideia realmente era eu me familiarizar com a linguagem nativa do iOS. No caso aqui eu estou utilizando Swift, tá? A gente sabe que tem um Objective-C também. É basicamente, vamos dizer assim, a mesma coisa, só que o Swift ele facilita para desenvolver as interfaces, tá? Mas mesmo assim é uma linguagem assim bem, vamos dizer, bem estranha e que é diferente de todas que eu já tinha trabalhado. Então, assim, o meu objetivo, além de dar um Hello World na tela, porque isso seria ridículo de fazer, era só pesquisar no Stack Overflow, ChatGPT, enfim. Eu queria conectar com o meu Apple Watch, que eu uso muito ele, não sei se dá pra ver aqui na webcam. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer aqui era criar um aplicativo que ele era linkado diretamente com o meu relógio e com o celular. Esse foi o primeiro desafio. Gui, por que você não fez direto para Apple Watch? Eu poderia fazer direto para Apple Watch, só que eu até fiz uma brincadeira no meu Instagram, se você não me segue, Grilo13. O Apple Watch aqui para desenvolver eu teria que baixar muito mais SDK, e eu já tinha baixado bastante SDK que era para rodar só no iOS. Aí quando eu vi que, beleza, para eu rodar no Apple Watch eu teria que baixar mais SDK, eu descobri que dá para eu fazer inclusive pro iPhone, que conecta já no meu Apple Watch. Então, desse jeito ficou melhor, porque eu consigo compartilhar os dados entre os dois dispositivos, porque o meu Apple Watch ele é conectado já com o meu iPhone. Tá? Eu imagino que para Android também seja assim. De qualquer forma, então, esse aplicativo aqui, o que acontece? Ele realmente é uma conexão entre o meu Apple Watch, que fica mandando constantemente dados, para o meu iOS, certo? E aí eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. Então, o primeiro desafio realmente foi esse, fazer o batimento cardíaco aparecer ali. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui na tela, porque não dá para rodar no simulador, beleza? Eu não consigo rodar no simulador do iOS, porque tem que estar com o dispositivo físico. Então, o que eu vou fazer é abrir o aplicativo aqui e tentar colocar na frente da tela, ver se vocês conseguem ver. De qualquer forma, se não der também, depois eu coloco alguma foto na comunidade. Aqui simplesmente mostra meu último batimento cardíaco, tá? Então eu até coloquei uma setinha para vocês conseguirem ver melhor, porque eu vi que pegou reflexo do meu computador que está aqui na frente, né? Porque eu estou gravando no MacBook. Então, enfim, mas ali é basicamente uma tela preta, só que daí pegou o reflexo do computador, mas vocês viram ali o batimento cardíaco, que realmente é 72, agora está em 62, que eu estou parado no caso. Tá? E isso daqui, basicamente, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, o último batimento cardíaco. Então a gente pega a view, tá? Usando aqui do próprio Swift, e eu coloco esse texto ali, então ele me lembra um pouco o Flutter, a forma que a gente faz isso daqui. O Flutter eu não trabalho, eu trabalho com React Native. Se fosse realmente um aplicativo em produção, eu iria utilizar o React Native. Porém, o React Native, até onde eu saiba, não tem esse suporte nativo para Apple Watch, para fazer essa conexão entre os dois. Por isso que, além de, obviamente, que a maior parte dos meus aplicativos eu desenvolvo com React Native, né? Inclusive estou desenvolvendo um que eu compartilhei lá no meu Instagram, mas enfim, todos os aplicativos, a EAD da Dante Code, a gente faz tudo com React Native. Aqui não dava para fazer o que eu queria com React Native, então eu tive que usar realmente nativo do iOS. Então o que acontece aqui? A gente tem que importar um kit que é o Health Store. E aí com o Health Store, uma vez que a gente tem a permissão, e aí vem outra coisa bem interessante aqui, assim que a gente pede permissão no iOS, então no caso eu preciso pedir a permissão quando abro o aplicativo, dizendo por que eu quero fazer isso, eu digo que eu quero usar que fique em segundo plano também o meu aplicativo, coloco umas coisas a mais aqui para eu conseguir mandar notificação e mais. Então é basicamente isso, tem vários arquivos, tá? Esse daqui basicamente seria a parte do Apple Watch. Então, por que eu não estou usando essa parte do Apple Watch em si? Porque eu consigo fazer tudo na minha Content View do iOS, que era o que eu queria. Então, uma coisa que bem interessante que aconteceu foi nessa classe aqui, que daí já é orientação a objetos, mas você percebe que é bem abstrata essa linguagem de programação que a gente utiliza. Eu basicamente criei um sistema que é o seguinte aqui. A gente guarda em variáveis como Health Store, Health, Hate Carry e o Last Heart. Esse daqui é basicamente para eu mandar um push notification para mostrar sempre quando o meu batimento cardíaco é alterado. Mas a grande magia está dentro dessa função process, tá? Que guarda basicamente todos os meus últimos batimentos cardíacos, porque caso meu aplicativo não esteja aberto, ele está em segundo plano. Se ele está aberto aqui, eu estou com ele bloqueado no caso. Quando eu for abrir ele,
vai recuperar. Isso aqui eu tive que estudar a documentação para entender como é que funcionava esse envio das informações. E aí eu consigo armazenar tudo em uma lista, beleza? Caso eu queira mostrar na lista, depois, etc. No meu caso, eu simplesmente pegava o último que mandava nesse... Quanto mais tempo eu deixar sem abrir o aplicativo, mais ele vai acumulando. Então, o último que ele manda é o meu batimento cardíaco mais recente. Então, aqui foi outra coisa que eu tive que fazer e aprender para pegar o mais recente. E eu aplico dentro dessa variável self last heart, que foi criada aqui, que basicamente eu uso, já vou mostrar para vocês, para mandar um push notification, outra coisa bem bacana que eu aprendi. No caso não é push notification, existem dois tipos de notificações quando a gente desenvolve aplicativo, que é o push notification, que é quando vem do servidor e pode mandar em massa, na hora que a gente quer, ou local notification. Para propósito aqui, o local notification servia para mim, que era para eu lembrar o meu último batimento cardíaco e para eu estar sempre consultando, né? Então foi mais um experimento. Por isso que eu armazenava dentro desse carinha aqui, beleza? E aí a gente terminava o ciclo, e essa função aqui do function send notification, perceba que é func, né, para declarar aqui. A gente passa o heart rate, que é do tipo double, daí tem todo um boilerplate aqui que daí eu peguei da internet, óbvio, que é para mandar uma notificação local. Eu tava testando e o iOS, diferente do Android, ele é cheio de frescurinha, cheio de coisa. Se eu colocasse um intervalo de 1 segundo após mandar a notificação, e se eu mandasse, sei lá, mais de uma notificação de uma vez, ele meio que bugava e parava. Então, para segurança, eu coloquei 10, tá? Que é o que eu recomendo caso vocês estejam desenvolvendo para iOS, porque eu já testei realmente isso aqui. E aí a gente tem outra questão muito importante, que é o seguinte: quando o aplicativo ele é aberto, a gente precisa dois tipos de permissões. Uma que vai pedir, que é do Health Store, para eu conseguir pegar todos os meus dados de saúde, que vem direto do meu Apple Watch, e também das notificações, tá? Então a gente tem dois tipos de autorizações, que é isso daqui que faz essa função também. Peguei um boilerplate, adaptei de acordo com a minha necessidade, usando um pouquinho da ajuda do GPT-4, não vou mentir, né? Mas tem para isso, o Code Quick, no caso, que é o que eu estava usando. Inclusive, o link está na descrição, caso você tenha interesse. Tá? Então, aqui eu comecei a ter problemas que foi muito chato de resolver, que era o seguinte: toda vez que eu vinha aqui, esse process, ele é assíncrono, ou seja, ele pode ser chamado várias vezes, e quando eu digo várias vezes, ele vai ser chamado várias vezes e vai rodar essa lista também várias vezes. Então, estava mandando muita notificação desnecessária, repetida. Até que eu cheguei à conclusão que o único jeito de funcionar do jeito que eu queria, porque cada caso é um caso, seria o evento de basicamente quando o aplicativo é aberto, quando ele está em primeiro plano, beleza? Quando ele foi aberto recentemente, então é o onAppear e o onReceive, tá? Eu não sei se é exatamente essa ordem, mas esses dois eventos aqui é para garantir que eu só mando a notificação depois que o meu aplicativo foi reaberto em primeiro ou segundo plano. E aí tem a questão que eu ainda faço uma verificação a mais, porque ainda tem o risco de mandar a notificação seguida. Então eu coloquei mais uma camada aqui para verificar que não foi enviado em pelo menos 1 minuto, né? 60, que é 60 segundos. E aí a gente manda a notificação, tá? Deixa eu ver se eu vou fazer aqui uma notificação de teste e mostrar para vocês, só um minuto. Eu vou abrir aqui, vou tentar colocar na tela, vou colocar uma setinha para vocês verem a quantidade de notificação que foi enviada, só que essa quantidade de notificação era do bug, né, que eu tava antes. Se vocês forem ver no meu console, eu tenho aqui, ó, notificação enviada, que foi uma só, que na verdade já tinha sido enviada, eu recebi... Na verdade eu recebi só agora, ó, tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu vou colocar o celular aqui, tá? Peço até desculpas, porque no caso eu tô sem editor para fazer esse vídeo aqui, como eu queria soltar logo para vocês verem, eu acho que o coração realmente tá aqui, eu tô mostrando na tela, e aí vocês pegam a ideia. Tá? E é basicamente isso daqui. Uma dica, caso você queira realmente usar isso aqui para desenvolver para iOS. E assim, gente, pode parecer que, pô, por que eu vou querer usar código nativo? O React Native, de fato, se você faz um aplicativo React Native usando o Bare Workflow, você tem controle dessas pastas aqui de iOS para mudar e etc. Só que eu tô vendo que muitas empresas que usavam React Native ou Flutter já estão voltando para desenvolvimento nativo, literalmente, seja para Android, usando o Java, Kotlin, enfim, que tem lá, e aqui no caso para iOS também. Então, dependendo da situação, muitas vezes você vai ter que usar isso daqui, né? E, assim, eu acho raro, por exemplo, os aplicativos da EAD da Dunk Code, ou até dos nossos aplicativos de inteligência artificial, a gente consegue usar React Native sem problema, mas quando entra numa coisa mais assim, quero pegar dados aqui de saúde, no caso, que é o que eu estou fazendo, dentre outras coisas, aí, sem dúvidas, o nativo mesmo vence. E o que me dá mais segurança hoje para desenvolver é eu consigo usar o Code Quick, que é um modelo GPT-4 treinado lá pela nossa equipe, né?
Então eu consigo gerar código aqui, então definir via prompt ou escolher as linguagens que tem aqui. É o modelo GPT-432K, que te dá um código muito maior e mais completo do que se eu fosse usar literalmente só o GPT-4, né? Inclusive eu estava comparando aqui, vocês podem ver pelas janelas que estão abertas. Eu ainda posso colocar para explicar o código ou só me dar o código direto. Então, por exemplo, assim, sistema de notificação usando Swift para iOS. Então eu coloquei definir via prompt, ou eu posso escolher a linguagem de programação. E aí eu posso pedir explicação para como executar o código. E qual que é a diferença? Novamente, é um modelo GPT-4 treinado específico para código. É o GPT-4, só que ele tem o contexto de 32K para dar muito mais coisa para a gente, ou a gente dá um input muito maior. E aí tem também a questão que a gente fez o fine tune e também um prompt engineer para o código ser, vamos dizer assim, mais resolvido e de uma forma mais clara do que se a gente fosse direto no GPT-4 e tivesse que escrever um monte de linha que a gente escreve uma só. Então eu vou gerar só para vocês verem. Então aqui no caso ele gerou pra gente bastante coisa, inclusive código semelhante, né, um pouco diferente. E eu tava usando ele para desenvolver, me ajudar a desenvolver esse aplicativo no caso, né? Eu gosto também de me desafiar, então muito código que ele me dava eu colocava aqui e ia brincando. Quando eu digo colocava aqui era literalmente no Xcode, me dava um erro. E o que eu achei bem interessante do Xcode, porque eu nunca tinha mexido direto com o Xcode, assim, eu fazia um aplicativo React Native, tinha que abrir o Xcode para fazer umas coisas e tal, mas eu nunca tinha mexido nesse tipo de código. O interessante é que ele dá fix. Aqui eu tô sem nenhum erro, mas, por exemplo, assim, sei lá, vamos deixar assim e eu vou salvar. Vai dar um erro aqui. Se eu colocar aqui, geralmente ele dá a opção para... me dá a opção para geralmente corrigir o código. Deixa eu ver aqui se eu consigo um exemplo. Ele corrige o código pra gente automaticamente, inclusive coisas bem mais complexas. Isso daqui é bem legal, deixa eu tirar isso daqui do meu código para não cagar ele. E é basicamente isso daqui. Esse programa, ele, na verdade, ele é bem bacana, porque é uma integração direta que eu fiz com o meu Apple Watch. E o que eu faço para continuar treinando? E é o que eu recomendo para sempre estar treinando seus conhecimentos. Eu vou pegando todo dia e vou implementando coisa nova. Hoje eu fiz o sistema de notificação. Amanhã eu vou pegar essa notificação do meu batimento cardíaco e vou enviar para um próprio servidor meu local. E ali usar Machine Learning para determinar o meu padrão de batimento que eu tenho ao longo do dia. Isso daí, no caso, eu posso utilizar Python e Flask, que eu venho trabalhando bastante ultimamente, né? Inclusive, Code Quick foi desenvolvido com isso. Então, assim, gente, é bem bacana, tá? Eu recomendo bastante. Gui, eu não tenho MacBook para programar para iOS. Não tem problema, experimenta fazer Java nativo também, que você vai sentir, assim, que é um pouco bem diferente do que a gente está acostumado com React Native ou Flutter, tá? Então, isso aqui é um devlog bem bacana, espero que vocês tenham gostado. É um código bem legal, caso vocês tenham interesse, eu posso subir na EAD algumas aulas e subir o código lá, tá? Só colocar nos comentários se você tem um plano vitalício. E se você não tem um plano vitalício, eu recomendo você dar uma olhada, porque uma vez que você garante a sua vaga no plano vitalício da Dani você tem acesso a todos os cursos atuais e futuros. E além disso, tá cheio de aula nova aqui e curso novo, que se eu não me engano é esse curso de SQL Server que adicionaram. Então, vale bastante a pena. Todos os links dos aplicativos, os cursos e etc. da Dunk estão tudo na descrição. Tá? No vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado desse formato um pouco diferente. No mais é isso, um forte abraço. Se inscreve, deixa o like e até a próxima. Valeu!